Boa noite, queridos e amados irmãos. A graça e a paz do nosso Salvador, amém? Glórias a Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo o nosso Deus é bom. Queridos, a palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, para que possamos meditar nesse contexto de oração, é a oração do Pai Nosso. Essa oração, irmãos, ela é a oração mais proferida, mais realizada em nosso país e muito provavelmente também em grande parte do mundo. E ela é muito citada, queridos, e eu digo isso porque existem muitas pessoas, existem muitas crenças que ficam recitando essa oração, recitando, como e acabam fazendo dela uma espécie de um mantra, entendendo, achando que por muito falar, por muito repetir, essas pessoas vão estar mais próximas de Deus. Existem pessoas que repetem 10 vezes, 15 vezes a mesma oração, achando que Deus, por eles muito falar, Deus vai ouvir mais, vai ficar mais claro. Obrigado, meu irmão. E eles se justificam dizendo, apontando que eles fazem isso porque foi Jesus Cristo que ensinou. Mas Jesus Cristo também nos revela no versículo 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele esse ato de ficar repetindo a mesma oração. Havia todo um contexto ali entre os gentios. Eles achavam que ficar falando demais o tempo todo a mesma coisa era a prova de que Deus iria ouvi-los melhor. Mas estudiosos bíblicos, queridos, defendem que a oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo ali ensina aos discípulos e a todos nós, ela nos serve como uma espécie de roteiro, uma forma para que possamos, a partir dela, passar por pontos importantíssimos diante do nosso Deus, uma espécie de chave, uma chave que nos faz acessar riquezas grandiosas diante de Deus a partir das nossas orações. E nessa noite, então, eu queria caminhar com os irmãos, refletir um pouco a respeito desse percurso, dessa metodologia que Jesus Cristo nos ensina, baseado nessa oração do Pai Nosso. E para isso eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, dos versos 9 ao 13. Por gentileza. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, dos versos 9 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Deus maravilhoso, do Senhor é todo o poder, a glória, Senhor Deus, de eternidade a eternidade. O Senhor és o Deus Todo-Poderoso que fala conosco através da Tua palavra. Clama ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra em nossos corações e nós possamos ouvir a Tua voz, silenciar a minha, para que a igreja entenda, Pai, ouça aquilo que o Senhor quer falar com eles, através e a partir do que o Senhor já falou ao meu coração. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqui no verso de número 9, no início da oração que Jesus nos ensina, do modelo
desse percurso a seguirmos enquanto estivermos orando, ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. Isso, queridos, é interessante pensar sobre isso, porque no Antigo Testamento, se nós formos procurar a maneira que o povo se relacionava com Deus, eles não costumavam chamar Deus de Pai. Eles não tinham esse costume, né? A Bíblia Sagrada, ela até nos aponta alguns momentos, Deus sendo apresentado como Pai, como, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 6, que diz: não é Ele, teu Pai, que te adquiriu? E também no livro do profeta Isaías, capítulo 66, verso 16, que diz: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é nome. Mas nessas citações, queridos, nós percebemos que esse relacionamento de pai não é uma coisa íntima e pessoal, que aqueles irmãos, que aquelas pessoas faziam em oração a Deus. Era um pai da nação de Israel. É como se a nação de Israel se identificasse como filha de Deus. Então não tinha esse costume de se referir diretamente a ele como pai, em oração íntima, né? Isso muda, queridos, a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo começa ali a sua caminhada chamando Deus de Pai, e Ele nos incentiva também a chamar Deus de Pai, né? Principalmente aqui nesse contexto dessa oração. E pesquisando, irmãos, e refletindo sobre isso, uma curiosidade é que não é coincidência, porque, queridos, nós só podemos chamar Deus de Pai através de Jesus Cristo. Ninguém que nasce, nenhum ser humano que nasce diante de Deus, ele pode chamar Deus de Pai no contexto espiritual. Porque, queridos, nós quando nascemos, nós nascemos criaturas de Deus. E a palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, então, nós só podemos chamar Deus de Pai. Jesus Cristo nos incentiva ali, a partir dele, a nos relacionar com Deus, como sendo nosso Pai de amor, nosso Paizinho querido, mediante a nossa fé em Jesus, mediante a nossa aceitação do sacrifício vicário, substitutivo que Jesus padeceu naquela cruz por nós. Irmãos, mediante a isso, se nós recebemos Jesus como nosso Salvador, se você entregou a sua vida a Ele, durante o seu momento de oração, você pode se referir a Deus sem muita formalidade, porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai de amor, que cuida de você, através de Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue naquela cruz do Calvário. E um outro contexto ainda a respeito de quando Ele nos ensina a respeito de Pai nosso que estás no céu. É interessante isso porque isso difere da figura do nosso Pai humano. Porque quando Ele diz Pai nosso que estás no céu, Ele está nos fazendo lembrar, nesse início desse percurso da oração, que o nosso Pai que está no céu, que o Deus Todo-Poderoso, Ele é perfeito, Ele não tem falhas, Ele não erra, Ele não desiste de você. Não há nada que Ele não possa fazer para te resgatar, para te trazer. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Quando eu era criança, irmãos, eu achava, durante até um certo período da minha vida, uma certa idade, eu achava que o meu pai era perfeito, que meu pai ele podia fazer tudo por mim. Quando eu estava com ele, passeando,
Eu achava ele o máximo porque o meu pai era altão, italianão altão, e eu falava, poxa, nada vai me acontecer. Eu posso até atravessar a rua na frente dos carros, que o meu pai vai me proteger. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai ver que a gente vai aprendendo que o nosso pai é tão frágil quanto nós. O nosso pai humano, por mais que ele tenha essa vontade de te proteger, esse amor, mas ele é limitado. Por isso que Jesus Cristo faz questão de dizer, Pai nosso que estás no céu. É diferente. É um pai eterno. É um pai que cuida e sempre cuidará de nós. E iniciando o nosso trajeto de oração, o nosso percurso desta forma, compreendendo isso, nós teremos cada vez mais certeza, irmãos, de tudo que nós iremos colocar diante dele. Ele vai cuidar com amor, ele vai cuidar com carinho. Avançando aqui, ainda no versículo de número 9, ele diz, santificado seja o teu nome. Aqui nessa parte, às vezes para mim, quando nós batemos o olho e lemos Jesus nos pedindo para orar, para que o nome de Deus seja santificado, e nós podemos pensar, mas Deus não é santo, ele já não é santo, o nome dele já não é santo, né? Não há outro santo como ele. Mas aqui o contexto, irmãos, é que Jesus, Agostinho, ele falava que todos nós carregamos dentro de nós o nome de Jesus Cristo. Todos os cristãos, eles carregam consigo o nome de Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos. E a Bíblia Sagrada também nos afirma isso, que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, queridos, se considerarmos essa realidade pela Bíblia Sagrada e as palavras de Agostinho, nós iremos perceber que o que Jesus Cristo está nos direcionando aqui, nesse percurso, nessa parte da oração, é para que nós peçamos a Deus que o nome de Deus seja santificado através das nossas vidas. Quando eles olharem para vocês, quando eles olharem para mim, nas ruas, no nosso trabalho, no supermercado, na nossa vizinhança, o nome de Deus possa ser glorificado, santificado através da minha vida e da sua, meu irmão. Porque nós representamos Jesus Cristo e Deus onde quer que estejamos. Você imagina, queridos, você passar, todo mundo no seu trabalho, todo mundo na sua vizinhança sabe que você é cristão, sabe que você é servo de Deus. E daqui a pouco surge uma discussão no seu trabalho, surge uma demanda ali, e você é o primeiro a se atracar com a pessoa em palavras torpes, em situações difíceis ali, se coloca em uma posição delicada. Você acha que o nome de Deus vai estar sendo santificado através da sua vida? A primeira coisa que as pessoas vão dizer, mas ele é cristão, eu não esperava esse comportamento dele. É isso que Jesus Cristo está nos ensinando nessa direção, nesse momento da oração, porque a nossa carne é fraca, nós estamos sujeitos a tudo isso, mas que nós possamos nos lembrar em nossas orações, Senhor, onde quer que eu esteja, na faculdade, quando as pessoas se colocarem, se posicionarem contra a minha opinião, quando as pessoas me afrontarem, quando as coisas estiverem difíceis, quando diante de situações delicadas que envolvem o meu nome, me ajuda a santificar o teu nome, mesmo nessas situações. Esse é o caminho que nós devemos tomar, porque aí o nome de Deus vai ser santificado, pessoas podem ter um encontro com Deus a partir da sua atitude diante de situações delicadas. E ele continua aqui dizendo, venha o seu reino, ainda verso de número 10. Irmãos, quando alguém me pergunta, quem é Deus, quem é Jesus, existe até um fato de um evangelista, um missionário, que ele perguntou para uma pessoa e falou, quem é Jesus para você? Aquela foi uma pergunta que, segundo relatos desse missionário,
deixou aquela pessoa perturbada, porque ela tentava responder uma coisa e não conseguia responder nada. Aí depois essa pessoa chegou para esse missionário e falou: você me perguntou quem é Jesus para mim, eu fiquei inquieto, mas você não falou quem é Jesus para você. E aí, a partir daquele relato, eles desenvolveram ali um diálogo no qual aquela pessoa foi ganha para Jesus, glórias a Deus. Mas voltando ao nosso texto, quando nós falamos quem é Jesus para nós, quem é Deus para nós, Jesus é rei, irmão. Ele é rei dos reis. O Deus, ele é o rei todo-poderoso, né? Ele reina em qualquer lugar para nós. Ele é o rei no céu, na terra. Ele é o Deus todo-poderoso. Mas vocês vão de concordar comigo que Jesus, para muitas pessoas, Jesus não é rei. Para muitas pessoas, Deus não é rei. Existem pessoas que não o reconhecem como Pai de amor, como Pai do céu, como Rei e Senhor. E quando Ele diz, venha o seu reino, Ele está nos dizendo, queridos, que nós precisamos orar, pedir a Deus e nos preocupar, nos importar, para que a vontade dEle, aquela obra que Ele começou através de Jesus Cristo, seja completa, termine. E para isso acontecer, queridos, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Existem nações, existem locais que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E nesse momento aqui da oração, nós entendemos a importância de ter esse direcionamento desse roteiro e não ficar apenas repetindo essa oração como um mantra, porque nesse momento aqui é uma maravilhosa oportunidade para nos lembrar de orar pelos missionários, orar pelos pastores que estão diariamente numa labuta de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, porque esses homens queridos, os missionários, os pastores, eles são atacados espiritualmente. Existem missionários no campo que acordam desanimados, acordam sem vontade de fazer o trabalho, e nós precisamos orar por eles. E se seguirmos esse roteiro que Jesus nos ensinou, irmãos, muitas vezes nós estamos ajoelhados, orando, e nos faltam palavras, e nós ficamos ali, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Mas se esse roteiro do Pai Nosso nos serve, nos tem grande valia nesse sentido, nós seguirmos esse roteiro, nesse momento, venha o teu reino, que o teu reino, Senhor, possa ser expandido cada vez mais aqui na terra, no meu condomínio, na minha escola, no meu trabalho, que aqui seja uma extensão do céu, porque no céu o Senhor reina plenamente. Aqui na terra, infelizmente, ainda tem pessoas que não o têm como rei e como Pai de amor. A palavra continua a nossa oração, aqui no verso de número 10 ainda dizendo, seja feita a sua vontade. E essa petição, irmãos, eu penso que ela está totalmente ligada, atrelada à primeira parte da oração, que diz, Pai nosso que estás no céu, porque nós precisamos compreender, crer, e nos assegurar, tomar posse que Ele é o nosso Pai de amor. Porque caso contrário, queridos, nós não iremos abrir mão da nossa vontade para entregar nas mãos dEle, a vontade dEle. Se você não entender que Ele é o seu Pai, que Ele cuida, e Jesus disse, como falamos lá no início, é um Pai eterno, infalível, Ele não tem erros, Ele cuida para sempre. Se você entender que Ele é o seu Pai e cuida de você, e o que Ele tem para você, o que Ele tem para nós é o melhor, você não vai ter dificuldade de falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu queria ser um advogado, eu queria ser um médico, eu queria ser um desembargador, um juiz, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu queria tanto que os meus filhos fossem criadores de softwares e desenvolvessem, caminhassem na linha de inteligência artificial e criassem aí coisas maravilhosas e façam isso, e isso é maravilhoso, orar por tudo isso, eu oro por tudo isso para as minhas filhas, mas o importante, queridos, é nós entendermos, será que isso é a vontade de Deus para eles? Que seja feita a sua vontade e não a minha.
E para isso, queridos, nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai eterno de amor, Ele sempre quer o melhor. Eu me lembro de Jesus Cristo no Getsêmani, quando Ele, que era 100% Deus, mas também 100% humano, Ele sente a dor da cruz, Ele sente a dor da ira de Deus que cairia sobre Ele na cruz, e Ele pede: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. E porque a vontade de Deus é plena, maravilhosa e perfeita, através da vontade de Deus na vida de Jesus Cristo, todos nós podemos receber a vida eterna. Glórias a Deus, porque sempre, queridos, a vontade de Deus é a melhor. Por mais que nós não entendamos, é preciso crer que Ele é o nosso Pai de amor, é preciso crer que Ele é o nosso Senhor, que Ele cuida de nós em todo o tempo, para que possamos dizer: Senhor, independente do que está acontecendo, eu quero que aconteça nesse tempo, eu queria tanto estar nessa situação nesse tempo, eu queria tanto ser promovido, eu queria tanto ter isso, ter aquilo, mas Pai, ensina-me a entender a Tua vontade, que seja a Tua vontade. E nessa parte da oração do nosso roteiro, nós aprendemos exatamente desta forma. E ele segue dizendo: pão nosso de cada dia nos dá hoje, aqui no verso de número 11. Aqui, queridos, nós podemos entender facilmente que ele coloca o pão como sendo uma necessidade essencial, considerando aquele período e contexto, né? Pedir o pão, pedir o sustento diário. Se transportássemos para hoje, pediríamos o feijão com arroz diário, né? A nossa comida diária. Senhor, não deixa faltar a minha comida diária, o básico. O interessante é que aqui também ele não pede, ele não fala a respeito de bolo, de coisas que vêm após o pão, de sobremesa, não. Isso tudo é maravilhoso e Deus também nos dá, mas Ele nos ensina a pedir sobre o básico, sobre o essencial. E aqui, irmãos, eu creio que grande maioria dos irmãos que aqui estão, se não todos, nós podemos até pensar: mas graças a Deus, glórias a Deus, na minha casa, desde que eu era pequeno, nunca me faltou o básico. Por isso que, quando eu oro sobre esse roteiro, quando eu sigo esse roteiro, eu não insisto muito nessa parte, porque nunca me faltou, glórias a Deus por isso. E é motivo, sim, de dar graças, queridos, mas aqui percebam que ele ora no plural: o pão nosso. Talvez nunca faltou para nós, mas para o seu vizinho de porta está faltando. Talvez nunca faltou para nós, mas para o irmão que senta ao nosso lado na igreja todos os domingos de manhã, a gente não sabe a realidade. Por isso que ele nos ensina, irmãos, a orar pelo essencial, o vital, para as pessoas também que nós conhecemos. Tanta gente que passa fome em outros países, até mesmo aqui, perto de nós, para que possamos orar, interceder por essas pessoas. Percebam comigo, queridos, que nós estamos aqui praticamente, começamos agora a petição que envolve nós. Estávamos envolvidos em relação a petições que envolviam apenas Deus. Estamos aqui ainda na metade dessa oração do Pai Nosso e já temos tanta coisa para falar com Deus. Só aqui, se você ficasse ali e orando ao Senhor, meditando e caminhando por esses pontos, subdividindo cada versículo desse, você passaria minutos e talvez até hora falando com Deus. Quantos motivos nós temos para pedir a Deus, para orar, para se relacionar com Ele? Apenas em 3 versículos que nós lemos. Uma vez eu conversando com um amigo no trabalho, ele falou para mim: rapaz, às vezes eu estou orando, eu oro pelo meu filho ele é cardiopata, ele tem situação, eu oro por todo mundo, mas daqui a pouco eu não tenho mais o que orar. Eu acabo de orar pelas pessoas, eu fico sem falar nada. Falei: glória a Deus, meu irmão. Mas se nós considerarmos esse roteiro, eu tenho certeza que não vão faltar motivos para a gente orar. Você jamais vai ficar diante de Deus sem ter o que dizer, se você considerar esse roteiro maravilhoso que Jesus Cristo nos ensina. E ele segue dizendo aqui, no verso de número 12: perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como também temos perdoado os nossos devedores. Isso aqui, queridos, essa parte é muito importante, é muito sério, porque se nós pararmos para pensar, Jesus Cristo aqui, que era 100% Deus e 100% homem, Ele está atrelando, relacionando o nosso relacionamento com Deus diretamente com o relacionamento com os nossos irmãos. Ele está nos dizendo que não adianta você servir a Deus, você ser um pregador, você ser uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã, 7, para fazer a obra de Deus. Não adianta você querer se apresentar para Deus, ser uma pessoa ali piedosa e tudo, se você não consegue perdoar o seu irmão, se você não consegue perdoar aquele que te ofendeu, aquele que falou algo, que fez algo que te machucou. Percebam, queridos, que o nosso relacionamento com Ele está totalmente ligado com o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E, queridos, eu creio que pedir a Deus, nesse momento do percurso, nós precisamos, irmãos, se nós cremos nessa palavra, se nós cremos no que Jesus Cristo nos ensinou, nós precisamos traçar estratégias para isso, porque a questão do perdão é muito difícil por vezes, é delicado. E eu creio que nós precisamos acordar todas as manhãs pedindo a Deus: Senhor, me dê força. Senhor, me dê força. Eu não consigo, mas me dê força, porque é necessário. É necessário, irmãos, por mais que nós tenhamos dificuldades, mas precisamos pedir força a Deus. Existem tantas coisas que fogem do nosso controle, mas Deus está falando conosco. Às vezes, queridos, existem coisas, já aconteceu comigo, inclusive, que você tem com determinadas pessoas, que são coisas de anos atrás. E aqui eu me lembro de tentar buscar a Deus, como o salmista fazia: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Ao iniciar nossa oração, nesse momento do percurso, pedir a Deus: vê se há em mim algum caminho mau, revela-me, ó Deus, o que está impedindo o meu relacionamento com o Senhor, ensina-me a perdoar, ensina-me a amar. Como poderemos amar a Deus a quem não vemos, se nós não amamos nossos irmãos que vemos aos lados? Queridos, essa parte é muito importante. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: mas por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que aceitar? Porque Jesus nos perdoou, queridos. Porque Deus nos perdoou. Quando estávamos mergulhados em pecados, nós não tínhamos condições algumas de ter o nosso nome escrito no livro da vida, mas Ele nos resgatou, Ele nos perdoou, e Ele nos perdoa dia após dia. Glória a Deus. Ele continua a oração, o seu modelo, nos ensinando: não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, verso de número 13. Aqui, queridos, nós podemos perceber também que ele não está, assim como a oração que Jesus fez lá no Evangelho segundo João, capítulo 17, não me recordo agora o verso, ele não está aqui nos pedindo para que nós sejamos livres, para que nós não sejamos tentados. Ele não está pedindo para que não sejamos tentados, ele está nos pedindo para que nós não caiamos na tentação, que nós sejamos livres dela, que nós não possamos ceder os momentos da tentação. Em relação à tentação, irmãos, nós podemos aqui pensar rapidamente quantas e quantas áreas das nossas vidas nós somos tentados, né? Quantas coisas nos vêm na mente, no coração, quantas coisas acontecem, o mundo está aí, são tão fácil, tantas tentações. Mas eu estava pensando aqui rapidamente, refletindo, quando eu preparava essa reflexão, que grande parte das tentações que sobrevêm sobre nós,
elas estão relacionadas tanto com a pobreza, tanto com a riqueza. Pessoas que são tão pobres, pessoas que estão em situações tão precárias, tão delicadas, que elas chegam a dizer, elas chegam a amaldiçoar Deus, dizendo: Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, eu estou esquecido. Eu conheço uma pessoa assim, uma pessoa muito íntima a mim. Ela fala isso para mim: se Deus existisse, eu não estava numa situação dessa, Deus esqueceu de mim. E também existe, querido, pessoas que são tão ricas que não precisam fazer contas nenhuma para adquirir o bem que precisa, não precisa fazer ajustes de nada. Eu quero isso, eu vou e compro. Eu quero aquilo, eu vou e compro. Eu quero ir para a Itália, eu vou. Eu quero ir para qualquer lugar, eu vou. Não precisa de nada. E essas pessoas também, elas podem ser fortemente tentadas através desse poder financeiro aquisitivo que elas têm, porque elas chegam a um ponto de não depender mais de Deus, de achar que elas são autossuficientes. E aqui eu me lembro, queridos, do que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 8 e 9, que diz: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Queridos, aqui nós aprendemos, irmãos, que tanto a pobreza quanto a riqueza, dentre outros tipos de tentações que estão presentes em todo momento em nossas vidas, nós precisamos pedir força a Deus, precisamos pedir força a Ele, porque se fosse por nós, Jesus Cristo não nos ensinava a orar pedindo a Ele para que nos livrasse, pedindo a Deus para que nos livrasse, mas Ele nos ensina a orar. Entendamos que precisamos pedir a Deus para nos dar força, porque, queridos, é só Ele que tem esse poder, é só Ele que tem esse poder de nos fazer resistir, é somente por meio dEle, que mesmo passando por qualquer adversidade, mesmo passando por qualquer situação, nós vamos ter força, nos sujeitando a Ele e resistindo o mal, que Ele vai fugir de nós. E isso acontece, queridos, aqui no final do nossa reflexão, do verso 13, isso acontece porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Percebam, queridos, amém. Percebam que depois de reconhecer que Deus é o nosso Pai de amor, depois de reconhecer que precisamos trazer em nós, caminhar para que o nome dele seja santificado em todos os lugares que estivermos, depois de pedir a Ele que venha o teu reino, que o nome dele seja proclamado, anunciado em todas as nações, que todos venham se curvar diante dele, venham adorar o teu nome, e depois de crer e pedir que Ele tem poder para nos dar o pão de cada dia, orar pelos nossos irmãos, nós terminamos dizendo: ao Senhor, aquele que tem todo o poder, toda a glória, de geração em geração, eternamente, amém. E eu me lembro do salmista Davi, quando diz lá no final do Salmo de número 4, quando ele começa a apresentar para Deus todas as suas questões, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, momento dificílimo que ele estava passando, e ele chega para Deus e fala, no final da sua oração: deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E quando nós terminamos a oração assim, queridos, depois de seguir todo esse roteiro, da maneira que Jesus Cristo nos ensinou, nós podemos sim, o nosso coração, ele descansa em paz. O nosso coração, eu tenho certeza, irmãos, que a ansiedade, ela diminui. Eu tenho certeza que nós começamos a crer mais que Ele está conosco, mesmo diante das dificuldades. E é isso, queridos, é exatamente isso que essa oração de Jesus Cristo me ensinou e falou ao meu coração.
que nós possamos, queridos, meditar nela daqui até o final de semana, possamos relembrar, tentar orar segundo esse modelo, essa trajetória, que essa possa ser, queridos, uma prática. A minha oração nesse momento é que essa possa ser uma prática na minha e na vida dos irmãos também.